cantar comigo, irmã, nesta festa da ressurreição. Jesus está vivo, feliz vencedor. O céu e a terra lhe cantam louvor. Aleluia, aleluia. A tua vitória, ó morte, onde está? A sorte dos pobres Jesus quis mudar. Aleluia, aleluia. Oh, vem cantar comigo, irmã, nesta festa. Salve, salve, gente querida. Estamos aqui para a nossa celebração. Não vamos chamar de auge, não. Vamos chamar de celebração conclusiva do Evangelho, do curso do Evangelho de Marcos. E eu quero dar as boas-vindas, né? Acolher esse companheiro lindo, maravilhoso, para poder nos ajudar aqui na animação. Anderson, meu querido, salve, salve! Salve, salve! Tudo de bom para cada um de nós. E para você que está nos assistindo. E o Det, eu estou me sentindo muito honrado de estar com você dividindo essa tela, né? Eu não mereço, mas eu agradeço ter sido escolhido, né? Ou foi uma troca que Darlan resolveu fazer comigo nesse dia de celebração, nesse encerramento. Então, a gente tem essa alegria de festejar uma etapa, né, dos vários cursos que a comunidade Bremen vai fazer, e a gente está encerrando o Diálogos com o Evangelho de Marcos. A gente tem mais ou menos uma partilha e uma troca de vivência com cada pessoa que escreveu, que participou, não todos, mas com algumas pinceladas do pessoal que ajudou e contribuiu bastante com a escrita. Então, vamos chamar cada um, Deto. Você chama um, eu chamo o outro, como é que a gente faz? Vamos lá, vamos chamando. Eu vou chamar logo o Cladilson para vir para essa roda. Venha, meu irmão, entre aqui para a gente começar a chegar aí essa roda bonita. Bem-vindo! E ele vem todo já preparado no estilo do Sul, né? Só para deixar. Aí, já que a gente foi para o Sul, vamos para o Norte, né? Eu acredito que o Júnior seja lá da região Norte. Então, vamos lá. Ou estou errado, Júnior? Oi, Anderson, Ildete, Cladilson. Sou do Sul também, Anderson. Rio Grande do Sul. Mais sul do que eu, inclusive. Ele que deveria estar com chimarrão e não eu, né? Pois é, eu estou sem chimarrão, mas compartilho. Mas tá maravilhoso, gente. Cladilson chegar com chimarrão já deu mesmo essa ideia dessa roda, não é, Anderson? Roda de conversa, o chimarrão passando. Aí eu queria, viu? Eu não vou mentir, eu queria. Eu vou fazer na câmera aqui, eu vou passar para vocês assim, né? Obrigada. E vamos chamar também Jonathan. John, venha para a roda. Ei, gente querida, que alegria estar aqui com vocês. Deixo aqui meu abraço para cada um. Uma alegria muito grande estar aqui nesse espaço com vocês. E isso, né? Então, vamos chamar... Pode falar, Odete. O livro tem essa proposta, né? E o curso também. Sempre foi nessa proposta. O livro é da conversa, né? O curso diálogo, enfim, seja diálogo, seja conversa, a proposta sempre foi essa. Então, a gente vai chamar aqui para essa roda. Era você agora, né, Anderson? Mas eu já gosto de chamar ele. Chame! Pelo menos dessa vez eu tenho certeza que é de Recife. Então, venha para cá, Marcelo. Boa tarde, boa noite, gente. Que alegria a gente estar juntos, né? E rever, assim, me encontrar com o Júnior, com o João, com o Cladilson e o Det Anderson, é uma maravilha. Que final boa de curso, né? Que não podia ter melhor do que essa conversa. Maravilha. E a gente sente a falta das moças que contribuíram conosco para fazer o curso, mas a Ana Cláudia e a Amanda, né? Se desculpam de que não puderam mesmo participar, mas a gente está ligado a elas e lembra delas aqui. Maravilha. Então, como a gente já disse, hoje o esquema, gente, não é aquele esquema de aula, aquele esquema didático. Hoje o esquema mesmo é esse.
O espontaneidade vai rolar aqui hoje, é uma roda, a gente vai se sentir provocado, vai entrar, vai falar, vai partilhar. Então, o esquema hoje aqui é um pouco diferente do que a gente foi vendo durante as aulas, tá certo? Então, convido a vocês a dar uma quebrada um pouco no protocolo, no esquema didático, para a gente fazer uma aula bem conversada, bem leve. E aí, para introduzir, né, vamos ouvir um pouco, Marcelo, sobre esse final aí do Evangelho de Marcos, capítulo 16, lá nos versículos de 9 a 20. Então, vamos ouvir uma pequena introdução e depois a gente segue na conversa. Pois é, gente, a gente já teve uma introdução a esse capítulo e a essa parte do capítulo na aula passada, em que o Paulo Eti, Rose Fernandes, eu também estava, nós conversávamos de que o Evangelho de Marcos acaba de um modo muito abrupto. E o Paulo Eti, chamava esse evangelho um evangelho traumático, um evangelho do trauma, porque acaba dizendo as mulheres saíram do túmulo com medo, apavoradas, e não contaram a ninguém. E aí o evangelho repete por causa do medo. Então, e aí o pessoal fica dizendo, bom, se elas não contaram a ninguém, como é que tem evangelho? Como é que tem boa notícia? E se contaram, então como foi? E o evangelho ficou inacabado. Ficou assim. E aí, dizia a Rose e o Paulo, o Eti, que houve uma terapia. Hoje em dia a gente fala essa palavra, né? Em terapia pessoal ou terapia coletiva. E a comunidade de Marcos, ou os cristãos daquela época, tiveram uns 80, talvez 100 anos de terapia. É muita coisa, né, gente? Alguém fazer terapia de tanto tempo assim. E aí, a partir dessa terapia, eles acrescentaram um final ao Evangelho. Quer dizer, uma espécie de apêndice. E esse apêndice é um apêndice que é de outra geração, que é de outra experiência de fé, que veio, digamos assim, colocaram, mas eu, às vezes, tenho um pouco a impressão como de uma camisa que ficou grande demais para mim, ou como se eu colocasse uma tampa aqui nessa caneta que não fosse dela, não entrou direito, não encaixou, né? Porque tem uns desacertos, quer dizer, o Evangelho de Marcos todo vinha numa linha e, de repente, o final vem em outra linha diferente. Vamos dar alguns exemplos, até passei isso como tarefa na aula. Quais são as diferenças, né? Mas não é fácil perceber, eu concordo com vocês. Mas tem. Por exemplo, ele tenta resumir os evangelhos de Lucas e João na questão das aparições de Jesus. Mas aí ele coloca coisas como, por exemplo, no evangelho de João, Maria Madalena, é quase como se fosse a amada mística de Jesus e de Deus, e tem uma figura muito... Aí ele começa dizendo, Jesus apareceu a Maria Madalena, da qual ele tirou 7 demônios. Então isso nenhum evangelho tinha, não se sabe a que ele se refere, por que ele disse isso. E aí contribuiu com uma lenda horrorosa que surgiu depois, que é confundir Madalena com a mulher pecadora e dizer que ela era prostituta. E vocês todos já ouviram isso, né? Santa Maria Madalena é a padroeira das prostitutas. Com todo respeito às nossas irmãs prostitutas, com todo, digamos assim, todo o interesse da gente mostrar a dignidade da mulher, de toda mulher, também da prostituta. Não é, a gente não defende a dignidade da mulher porque a gente diz Santa Maria Madalena não foi prostituta. Não. Se ela tivesse sido, ela também era digna de toda a dignidade humana. Mas o fato é que ela não era.
Quer dizer, então, e mesmo o Evangelho, no final do Evangelho de Marcos, não diz que ela era, diz que Jesus. Só que o pessoal tem na cabeça sexo. E aí, quando diz expulsou 7 demônios, ele já entende que é sexo. Hoje em dia, sabe o que é que eu diria? Ela era uma pessoa muito sofrida, era uma pessoa mulher, que naquela época, com aquele contexto, naquela organização de mundo em que mulher pertencia ao marido, depois de ter pertencido ao pai, porque a mulher era assim, primeiro era propriedade do pai, e depois virava propriedade do marido. Maria Madalena não ficou com o pai, não ficou pertencendo a marido, e resolveu seguir os discípulos de Jesus como andarilha. Imagina uma mulher no século I, gente, andarilha. Então, o que é que ela era? Condenada, rejeitada, agredida. Vocês podem imaginar. E aí é claro que aí vem a revolta, vem né, normal. E aí, como o Evangelho sempre chama de demônio, ou de espírito mau, ou de sopro impuro, tudo que dentro da gente é pesado, então diz que Jesus tirou dela essa energia de revolta. É isso que eu entendo do Evangelho, né? Entendo, interpreto assim. Posso não estar certo, é a minha interpretação. Mas o Evangelho, esse acréscimo do Evangelho, ele faz dela a única personagem, enquanto que, por exemplo, tanto Lucas como Mateus dizia que Jesus apareceu a Pedro, que João diz que quando ele apareceu a Madalena, Maria Madalena, disse: vá e diga a Pedro e a meus irmãos, porque Pedro era a liderança. Neste Evangelho, não tem liderança de Pedro. Não se toca no nome dele. A liderança é Maria Madalena. O que é interessante, né? Você não acha, Odete? É interessante saber disso. Agora, é um evangelho em outro momento, em outra época. Então, o evangelho de Marcos, por exemplo, Jesus tinha dito muito seriamente no capítulo 9, na hora de mandar os discípulos em missão. Ele tinha dito: quem não é contra nós está do nosso lado. Quer dizer, portanto, sejam tolerantes com todo mundo. Quem não é contra nós está do nosso lado. Mas esse evangelho não diz assim. Esse evangelho diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí você diz: meu Deus, que coisa horrível, né? Qualquer pessoa que não está batizado, que não crê em Jesus, está condenado. Não pode ser de outra religião, não pode ser do candomblé. Como é? Isso é uma interpretação fundamentalista. Primeiro, porque o evangelho naquela época era boa notícia do reino. Então, para mim, a minha querida mãe Estela de Oxóssi foi, sim, uma anunciadora e uma testemunha do reino de Deus. Então, ela não foi cristã, ela não foi pregadora do evangelho cristão, mas ela foi, sim, batizada, mergulhada no amor divino do reino de Deus. Então, a gente tem que entender essas palavras de uma maneira mais ampla possível. Agora, por outro lado, a gente tem que entender no contexto histórico. Qual é o contexto histórico? O contexto histórico é que os 11 apóstolos foram instituídos como ministros para o judaísmo, mas aquela missão falhou, fracassou. Tanto porque eles mesmos não deram conta, e o Evangelho, todos os Evangelhos contam que na paixão de Jesus eles fugiram, cada um para o seu lado, não ficou ninguém. E este Evangelho que a gente hoje está comentando, se vocês forem olhar, eu não sei, mas eu tenho a impressão que em 11 versículos que tem nesse Evangelho, deve dizer que eles não acreditaram umas 4 ou 5 vezes. Não acreditaram, duvidaram, recusaram a crer. Então, portanto, fracassou. E Jesus diz: esse ministério faliu. Agora vamos para outro, que é para o mundo todo, não é mais para Israel, não é mais para o judaísmo, agora é para o mundo inteiro, ide pelo mundo inteiro. Então, esse é o contexto. Abram a missão para todo mundo. É o que o Papa, hoje, Papa Francisco diz: igreja para fora. Deu para vocês entenderem? Então, vamos tentar
ler o Evangelho mais aberto, mais amplo para todo mundo, e não de uma maneira assim, procurando besteirinha, né? Eu não quero ficar fazendo exegese de cada versículo, mas acho que eu disse mais ou menos as chaves de leitura importantes, vocês não acham, vocês, para a gente compreender esse Evangelho, né? Antes de passar a palavra para vocês, que eu estou doido para ouvir a voz deles, a palavra deles, né? E dela também. Eu vou ler aqui um comentário, não é um comentário, é uma crítica ou pergunta. É um senhor, ou rapaz, não sei a idade dele, chamado Ángel Montoya, de la Estrada 17 de Asunción, Paraguai. Eu vou resumir, porque ele fala aqui em castelhano, né? Ele diz assim: eu gostei do curso de Marcos, mas me decepcionou, porque eu esperava que vocês me ajudassem a compreender uma teologia gay para poder quebrar o preconceito que ainda temos na nossa igreja. O que você me responde a isso? Meu irmão, o curso é sobre o Evangelho de Marcos. Não era um curso, por exemplo, quando a gente falou curso de teologias da libertação para os nossos dias, nós tivemos uma aula inteira com a nossa querida irmã Ana Esté sobre teologias queer. E a gente trabalhou isso bem mais calmo, né? Nesse caso, o curso de Marcos, somente 12 aulas, não dava para a gente tratar de tudo, né? O que a gente queria era o espírito. Então, acho que o espírito de amplitude, de abertura, foi dado. E aí você pega esse espírito e adapta, aplica a cada realidade. Eu não creio que precise ler o Evangelho de Marcos para a gente defender a dignidade de todas as pessoas, de todos os gêneros, de todos os sexos. Inclusive, acho que seria ruim que a gente dissesse: não, você tem que respeitar os gays e tem que abrir a igreja a todas as pessoas homoafetivas ou hétero, porque no Evangelho de Marcos, no capítulo tal, versículo tal, está escrito isso ou aquilo. Não dá, não é assim. Quer dizer, a gente tem que respeitar e amar e acolher a todos, porque isto é o humano certo, correto, a vida. E é um projeto divino. No Evangelho de Marcos, o que é que vai acontecer? A gente está lendo um texto de 2000 anos atrás. Então, eu tenho um teólogo amigo meu que escreveu, eu tentei até encontrar nesses dias, não encontrei, um artigo na revista internacional Concilium, que é uma revista teológica, onde ele comenta que no capítulo 14 do Evangelho de Marcos tem um incidente muito estranho. Na hora do Horto das Oliveiras, Jesus está no Horto de Getsemane, orando, e chega Judas e os seus soldados, né, para prender Jesus. E aí o texto diz assim: enquanto falava, chegava Judas, Judas chegou, beijou Jesus, Rabino, e aí prendeu, tomou, Jesus disse a eles, e aí tem assim: um jovem o seguia, coberto só de um lençol. Eles o pegaram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Versículo 51. E aí o exegeta escreveu um artigo inteiro de 10, 15 páginas, não me lembro agora, sobre esse versículo. E ele diz que ele descobriu, em autores da época, que essa história de um rapaz estar na rua, coberto só de um lençol, eram prostitutos para o exército romano. Eram efebos, porque os oficiais romanos tinham o costume, na época, e precisavam de rapazes. Eles tinham uma esposa em casa, eles eram muito patriarcais, muito machão, mas eles todos, machão ou não, tinham um menino, um rapazinho, um adolescente, escravo, prostituto, à disposição deles. Então, tinha uns que eram domésticos
e tinham os da rua. E os da rua eram muito pobres, eram muito assim, e o povo não ligava, não dava mínima para ninguém. E aí eles viviam só coberto com lençol, para dizer que era prostituto. Quando ele precisava de ir com alguém, ele bastava abrir o lençol. Então, dizem que, quer dizer, esse exegeta que eu estou dizendo traz essa interpretação de que esse rapaz era um deles, e é estranho porque o Evangelho diz um jovem o seguia. O seguia, quer dizer, seguia Jesus. E essa palavra seguia Jesus só se usa para discípulo, para apóstolo. O Evangelho não usa essa palavra para ninguém que não seja do grupo de Jesus. Então, se um rapaz desse, que era prostituto dos romanos, ele é admitido no grupo de Jesus, qual é a conclusão que você tira? Agora veja, Jesus estava numa propriedade rural, escondido. Getsêmani não era um jardinzinho urbano da cidade de Jerusalém. Jesus não podia aparecer, ele estava já perseguido, ele já sabia que ia morrer. Então ele estava com o grupinho dele de confiança estrita. Ele não estava com o público. Tanto que pegaram ele com a maior facilidade do mundo. Viu? Por quê? Porque os que estavam fugiram, e eram só os discípulos, e ele estava sozinho. Então, se o rapaz estava com este grupo, é porque era alguém da intimidade deles. Então, no grego é neaniskon, um jovem. Neaniskon é a palavra grega para dizer um rapazinho. Qual é a coisa estranha, gente? Sabe qual é? É que ninguém diz quem é esse jovem. A tradição cristã, houve um pessoal que, para poder mascarar a coisa, disse não, isso era o próprio Marcos, o evangelista, que na época era muito menino, muito novinho, e deve ter sido ele. E isso ficou um pouco na... Eu, por exemplo, quando era rapaz, ouvi essa história de que o tal do jovem que fugiu nu era o evangelista Marcos. Mas isso ninguém disse, ninguém sabe, né? Mas é estranho, porque no capítulo 16 conta que, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Chegaram lá, a pedra era muito grande, a pedra estava removida, e tinha um neanisco, tinha um jovem, vestido com um lençol branco. Então, é a mesma figura, as mesmas palavras do capítulo 14, é o rapaz que o pessoal diz é um anjo da ressurreição. Então vamos ficar contentes que a figura de um rapaz assim, eu nem digo gay, porque não sei se ele era gay, ele era um escravo obrigado a se prostituir, de acordo com o que o rapaz disse. Né? Eu estou dizendo tudo em interpretações que ninguém tem certeza de nada. Então, essa pessoa, essa figura, ela foi chamada de anjo da ressurreição. Já pensou? Quer dizer, anunciador da ressurreição de Jesus para a gente. Eu fico muito contente. Né? Um rapaz nu, vestido de branco, no capítulo 14, vestido não, embrulhado num lençol branco, de linho. E aí ele, deixa o lençol. Já é estranho. O lençol de linho é uma coisa muito, muito fina. E aí, de novo, no túmulo de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Então, gente, o que vocês querem mais do que isso? Agora, João talvez queira nos dizer alguma coisa sobre isso, né? Mas eu acredito isso, que eu vou repetir isso. Quer dizer, a gente não pode ficar lendo essas coisas para justificar aquilo que a gente quer justificar. Não precisa, a leitura da Bíblia é liberada, é libertadora, não precisa de ler Bíblia para justificar coisinhas da vida de hoje. A gente tem que... A dignidade das pessoas, o amor, a inclusão, em todos os gêneros, em todos os sexos, é a obrigação da gente, de cidadão, independente de fé, e, no caso da fé, pela fé, o que disse a campanha da Fraternidade Ecumênica, o diálogo com o compromisso de amor. Vocês sabem que o pessoal de direita, tradicionalista, fundamentalista, desonesto, criticou a campanha da Fraternidade Ecumênica justamente por este número 57,
em que denuncia a morte, o assassinato de gays, transexuais, etc. Por isso, não foi por outra razão, não. Então, vamos nós fazer o contrário. Anúncio da ressurreição de Jesus é anúncio de que toda pessoa tem direito de ser o que ela é. E a gente poder estar junto com todo mundo, tá certo? Beijo no coração. Beijo grande, hein, gente? Uma reflexão que acolhe, que abraça, que valoriza cada uma e cada um de nós. E testemunhas desse reino, testemunhas dessa pedra removida, desse sepulcro vazio. E isso é muito bom. Nós vamos fazer para vocês, meus queridos, uma primeira pergunta, tá bom? Para essa nossa roda, para ajudar aqui na nossa roda para girar. Vamos girar. A primeira pergunta diz assim: onde em nossos dias você vê a presença do Cristo ressuscitado e o que ele nos diz? Então, é esse convite, é essa provocação a gente reconhecer esse Cristo ressuscitado em cada um, em cada uma, em cada lugar. Então, o que é que vocês podem nos dizer? Posso começar comentando um pouquinho para iniciar, depois eu passo a palavra para o Jonathan, também para o Júnior. Então, seria muito mais fácil a gente identificar quem mataria Jesus de novo, né, por todo esse cenário que a gente tem vivido. Mas no meu dia a dia, nos espaços que eu convivo, né, nas notícias que a gente acompanha, né, nas nossas rodas de troca, partilha, a gente sempre tenta buscar inspirações e também pessoas que representam esse Cristo ressuscitado. E aqui em Curitiba especificamente, né, e tem uma atuação também pelo Brasil, pela América Latina, eu vejo muito disso numa organização social que é a Teto, né? Inclusive está tendo campanhas, atividades agora durante a pandemia e para retomar as atividades, que é uma organização que atua em comunidades precárias do Brasil, visando melhorar a qualidade de vida, desenvolver as comunidades, construir moradias mais dignas para quem está ali numa situação precária, criar projetos de desenvolvimento de líderes comunitários, hortas comunitárias. Então, isso para mim é muito ver Cristo ressuscitado, sabe? A pessoa que acolhe, a pessoa que quer transformar, que quer ver aquela pessoa sair de uma situação de vulnerabilidade e seguir para um caminho melhor, para uma construção mais digna. Então, esse é um exemplo muito forte na minha vivência atual. Tem outros exemplos de organizações, né? E aqui eu vejo Cristo ressuscitado no sentido de ações e não em pessoas específicas, né? Não vou ficar nomeando pessoas dentro desses espaços. Mas existe o Sopão Curitiba, que também tem dado alimento para as pessoas de rua durante esse período de pandemia e também antes da pandemia, né? Tem as próprias Marmitas da Terra do MST aqui no Paraná, que também tem dado muito alimento, acolhido muitas pessoas, dado, né, o básico, o mínimo para transformar a vida dessa pessoa. Então, eu vejo muito do Cristo ressuscitado nesses espaços, né? Então, inicialmente, essa é a minha partilha. Passo a bola aí para o Jonathan, para o Júnior, e depois eu complemento com outras partilhas também. Deixa eu continuar aqui. Muito boa a sua provocação, Cladilson. Eu fiquei aqui pensando, né, quantas pessoas a gente conseguiria, até no Brasil que a gente está vivendo hoje, identificar que matariam facilmente Jesus, né, e que matam, né, estão matando dia a dia. Um deles a gente já sabe que está aí no governo, está aí no poder central do Brasil. Mas tem algo que me chamou muita atenção essa semana, quando o Marcelo refletiu o Evangelho de Emaús, que ele falava do caminho de Emaús, como caminho, trazendo o caminho da desesperança, e falando um pouco do que faz o nosso coração arder nesse caminho, né, do que ajuda a gente a reconhecer também as pessoas nesse caminho. Eu vejo que quando essa porta do sepulcro se abriu, e hoje ela está muito aberta, a gente tem muita gente ressuscitada, e por isso que incomoda, sabe? A gente tem muitas pessoas LGBTs, a gente tem muitas negras, negros, a gente tem muitas mulheres, a gente tem muita gente falando. Isso incomoda muito. Isso é a força da ressurreição.
Então, a gente precisa, nesse caminho, que às vezes a gente está assim, nossa, mas onde está Jesus? A gente precisa buscar aquecer o nosso coração e enxergar, às vezes, numa realidade que é tão difícil, como essa, por exemplo, que existe muitos sinais de ressurreição, muitas pessoas, muitos grupos fazendo esse sinal de ressurreição. E aí o Claudio falou do teto, a gente tem outras tantas instituições também, muitos grupos de base. Olha, olha o que são as pessoas, gente, os nossos heróis e heroínas do SUS, nesse momento, sendo a presença de Deus, do Cristo ressuscitado, dia a dia. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem escutado muitos profissionais declarando seu cansaço extremo, às vezes com as marcas assim da máscara forte no rosto, e estão ali resistindo, cuidando de cada pessoa humana. Então, acho que nós temos sinais concretos, e a gente precisa, nesse período de fake news, de grandes fake news, onde falam que Jesus não ressuscitou, a gente precisa trazer a boa nova, falar que ele ressuscitou, e trazer quais são essas boas novas. Trazer cada vez mais, como na sua comunidade. E aí, nesse momento, a gente poderia até fazer aí abrir essa roda, né? Coloca aí no chat agora quais são os Cristos ressuscitados que nós estamos vendo e enxergando. Vamos compartilhar isso, porque nós precisamos aquecer o nosso coração nesse caminho. É isso, agora passo o caminho aí para o Júnior. Depois dessas falas tão profundas de vocês, eu fico até com vergonha de dizer algo, mas eu me sinto muito feliz nesse reencontro com o Marcelo, com o Jonathan, com o Cladilson, com o Anderson e o Dete. Quando nós escrevemos o livro, né, Conversa com o Evangelho de Marcos, lá em 2015, 2016, se não estou enganado, foi uma experiência muito significativa, né? E a força do diálogo, a força do encontro, a força da comunidade, ela se multiplica, né? Tanto é que hoje nós estamos aqui novamente, conversando e dialogando sobre com a inspiração do Evangelho de Marcos. Então, isso é muito significativo e é um reencontro, né? Muito, muito, muito significativo. E eu concordo muito, assim, com o Jonathan, com o Cladilson, nesse sentido de a gente conseguir reconhecer na realidade que a gente vive essa força da ressurreição. Até eu falava para o Marcelo, num outro momento que nós nos comunicamos por WhatsApp, né, a realidade está tão embaçada e tão obscura que parece que a gente não consegue encontrar sinais da ressurreição de Cristo, né? Mas eles existem, eles estão presentes, eles estão disseminados, estão espalhados, talvez eles não estejam na grande mídia, eles não estejam repercutindo nos grandes meios de comunicação, mas eles estão presentes no dia a dia, né? Das pessoas, das comunidades cristãs, não cristãs, enfim. E eu também, né, gostaria de destacar a presença do Cristo ressuscitado nos profissionais da saúde, nesse tempo de pandemia. É um trabalho sempre muito exposto ao risco, ao sofrimento, à doença, mas é um trabalho que tem sido fundamental nesse momento que a gente vive, né, de pandemia, sindemia. Um outro trabalho que eu considero muito importante é o trabalho da pastoral dos imigrantes. Nós temos aqui, em Passo Fundo, a Arquidiocese tem um trabalho de pastoral com os imigrantes, que é coordenado por uma irmã religiosa escalabriniana, que desenvolve já há uns 4 ou 5 anos um trabalho com uma equipe que é multidisciplinar, com advogados, professores, pessoas assim que se dedicam a fazer um trabalho voluntário de auxílio a grupos de imigrantes, seja auxiliando em questão assim de alimentação, indicando para que consigam um emprego, indicando para assessoria jurídica, porque eles vivem em questões assim muito instáveis em termos dos seus direitos, das garantias fundamentais enquanto cidadãos do nosso país, por serem de outros países. Eles recebem também um atendimento muito interessante em relação aos seus filhos. Então, já tem imigrantes que têm seus filhos aqui, né? E aí a pastoral presta esse serviço. Então, é uma equipe multidisciplinar que atua em nome da igreja, mas de uma forma muito aberta, né? Sem preocupação com proselitismo, com convertê-los ao catolicismo, mas é, de fato, uma experiência de uma igreja em saída. E eu acho que a realidade migratória, ela sempre foi muito complexa, né? Principalmente essas migrações que são forçadas em função de conflitos religiosos, políticos, por questões climáticas, e acho que é uma presença fraterna.
e é aquilo que me parece que é uma das mensagens principais quando a parte final do Evangelho de Marcos afirma, né, e nos envia aí de anunciar a boa nova. Eu acho que é isso, né? A boa nova é justamente essa comunicação entre as culturas. E eu vejo esse testemunho dessa pastoral que faz um trabalho aqui local, e eu sei que em todo o Brasil existem experiências desse tipo, né, de pastoral da migração. Um outro exemplo que eu vejo essa força da ressurreição são esses espaços criativos, virtuais, de diálogos. E eles têm aumentado, eles têm se tornado muito constantes. Lá, quando nós fizemos a experiência de escrever o livro, foi um encontro virtual. E eu acho que aí a gente já preconizava algo que seria muito importante para hoje, a gente pensar essa oportunidade de um estudo bíblico, de uma conversa com o Evangelho, com a Palavra de Deus, de forma virtual, né, pela internet. Acho que ele se manifesta nesses espaços virtuais quando são bem aproveitados, né, quando há a superação da fake news, das mentiras, dos gabinetes do ódio, que também se instalaram nos meios digitais. E aqui também tem um exemplo muito interessante, um município aqui da região criou uma campanha para que as pessoas parassem de dar esmola para as pessoas que vivem na rua, porque isso tornaria as pessoas muito, muito condicionadas à situação de rua. E interessante que a reação da sociedade foi muito interessante no sentido de questionar essa postura da prefeitura. A prefeitura alegou que ela tinha uma série de serviços sociais e tal, que atendiam essas pessoas, mas a reação foi no sentido de contrariar esse projeto. E aí as pessoas começaram a disponibilizar cestas de alimentos, nas portas dos mercados tem caixas com alimentos e com mensagens assim: se você precisa, se você tem fome, retire o que for necessário, pense no irmão. Então são atitudes, são gestos que diante de tanta coisa ruim que a gente vê todos os dias, mas eu acho que a força da ressurreição está presente e nos anima a continuar a nossa caminhada como filhos e como filhas de Deus, num projeto que é um projeto de amor. Vou aproveitar logo, viu, Dete, antes que você peça para eu também responder. Eu consigo visualizar, né, que a gente estava em 2020, naquele período da Sexta-feira Santa para o Sábado Santo, né? Perguntando onde é que está, Deus morreu, né? Mataram Deus e agora, o que é que a gente vai fazer, né? E a partir do momento que a gente começa a ter os primeiros sinais, a gente começa a escutar, né, os primeiros sinais que vai vir a vacina, eu acho que já começa a ressurreição, começa a fazer todo esse processo. Eu concordo plenamente em todas as falas de vocês no quesito dos profissionais, tanto dos que estão colaborando diretamente na saúde, os que estão trabalhando diretamente com a segurança, entre outros, né? O pessoal que está sendo voluntário para poder alimentar pessoas que tiveram que ficar com fome, desempregadas, por causa também e principalmente por conta desse governo que está aí fazendo campanha contra a população e em favor do vírus, né? Mas eu quero também enfatizar, não só esse, mas acho que a partir do momento que todos os profissionais e todas as pessoas que estão a favor da vacina, né, eu acho que já tem uma ressurreição já mudando, uma forma de dizer assim, que ali já está tendo um processo já sendo feito, Cristo já está começando a habitar nessa pessoa também, né? Porque, infelizmente, eu não acho que vocês também devem ter encontrado, mas eu encontrei muitas pessoas que eram contra o governo, mas diziam, eu não vou tomar essa vacina quando essa vacina chegar, porque dizia que era um prazo muito pequeno para poder ter essa necessidade. Então, eu acredito que, pelo fato de a gente ter essa situação mudada, né, começando a ter um novo olhar, um novo horizonte, né, a barra, né, sendo, né, surgindo, né, podemos dizer assim, eu creio que essa é a ressurreição que eu consigo visualizar. Em todas as pessoas que, de fato, acreditam que a vacina vai nos ajudar, vai nos colaborar. Claro que não é a salvação total, mas acho que é o primeiro passo. E além de outras coisas que a gente vê no dia a dia, eu acho que, como vocês apresentaram a questão de como é que a gente está se envolvendo, como é que a gente se encontra atualmente. Acho que a gente tendo cuidado com a gente, com o próximo, acho que a gente começa a crescer bastante. E
consegue ver esse Cristo ressuscitado em nossos irmãos. Pode ir, nossa chefa. Eu vou pegar o gancho justamente na palavra que você foi encerrando, o cuidado. Para mim, eu vejo Cristo ressuscitado em todo sinal de cuidado com o outro, com a outra. Seja o gesto mais simples, que às vezes a gente pensa que não faz diferença. O gesto de uma mensagem, de uma pergunta, como você está? Como você está vivendo tudo isso? Um gesto de um beijo, seja virtual, seja presencial, que está difícil, né? Mas quando você dá um beijo, você dá um abraço, passa uma energia, chama para comer junto, para fazer uma comida junto, para poder ter um contato com a natureza. Enfim, todo gesto de cuidado eu vejo como Cristo ressuscitado. E dizendo o quê? Dizendo, eu te amo, eu amo vocês, eu me dou por inteiro. Eu me dou por inteiro. Então, eu percebo em cada sinal, em cada gesto de cuidado com o outro, com a outra, de cuidado com a vida das pessoas, de sensibilidade. É muito difícil, é muito duro perceber que falta tanta sensibilidade. São tantas pessoas, tantas vidas perdidas, vítimas da pandemia. A gente precisa deixar isso bem claro. E muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de chorar junto com essas famílias, com essas pessoas que perderam os amores das suas vidas. Então, esse gesto de sensibilidade, esses gestos de cuidado, isso, para mim, é remover a pedra do sepulcro. Isso, para mim, é ver essa luz do ressuscitado na vida da gente. Que E maravilha. nosso Marcelo também quer entrar nessa roda para responder essa pergunta. Vai, conversa com a gente também. Como é que eu poderia não entrar nessa roda, né? Não tem jeito. Agora, a impressão é que vocês combinaram um com o outro, de modo que houve um crescendo, quer dizer, partiu de um nível macro e foi, né? Várias, até chegar a Ildete colocar até na intimidade da gente, no afetivo, no cuidado carinhoso. Muito interessante. Se alguém me perguntasse na minha vida, né, como é que hoje eu vejo a ressurreição de Jesus, tem me marcado muito. Tem um teólogo que escreveu agora um livro, A Ressurreição como Reinsurreição, quer dizer, uma nova insurreição, né? E aí isso me marcou muito e eu comecei a trabalhar esse aspecto, né? Que o Leonardo Boff já tinha trabalhado já faz uns anos. E descobri na Bíblia isso, que a ressurreição é sempre uma nova insurreição. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem duas coisas subversivas. Uma é essa no nível que Ildete falava da subversão de uma sociedade em que as pessoas não dizem mais nem bom dia. Eu moro num edifício em que eu digo para a Penha, minha irmã, a gente entra no elevador na época que entrava, né, porque agora está tudo proibido, e aí entram duas pessoas que provavelmente moram aqui ao lado. Bom dia, quero brincar com a criança. Nenhuma palavra, nem olhar. Quer dizer, as pessoas não se cumprimentam. Então, a gente quebrar, fazer uma insurreição a isso e começar a tratar com carinho é muito importante e é um ato de ressurreição. Para mim, pessoalmente, a comunidade que eu tenho agora, afetiva, a comunidade Bremen, ela é a figura de Jesus ressuscitado. É Jesus em forma de comunidade. Mas eu digo isso a vocês não para falar bem de uma comunidade, mas para dizer, tente olhar isso na sua comunidade, na comunidade que você tem. Comunidade que eu digo aqui não é instituição, é de amigos, é de irmãos, é de pessoas onde você está inserido.
inserida. Não necessariamente um grupo institucional, né? Qualquer grupo humano que é sua comunidade. Agora, tem um outro nível, que é esse da insurreição social e política. Então, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, e Beth falou tantas mil, 300 mil, mais de 300 mil vítimas da Covid. Sim, é claro, ela tem razão, é da Covid, mas é principalmente do descuido político, do desgoverno. E esse desgoverno, quem provocou? Todo mundo sai por aí dizendo fora Bolsonaro, mas tá bem, tá certo, mas e o vice? E o da economia que está provocando a morte de tanta gente? E, quer dizer, é um sistema, não é só uma pessoa, sem tirar a culpa de uma pessoa doida, maluca, psicopata, que adora a morte dos outros, não a dele, né? Isso é verdade. Mas acho que é mais do que só a pessoa. E aí, quem é culpado disso? A pessoa que eu entro no carro, dou bom dia, boa tarde, e a pessoa me diz: não quero saber de política é tudo igual, não vale a pena. E aí a gente já sabe quem vai votar, né? Vota sempre no pior. Então, o apelo que eu faria a vocês é assim: se nós somos testemunhas da ressurreição e nós recebemos esse envio do Evangelho, dizer, vão pelo mundo inteiro e anunciem ressurreição, eu peço isso a vocês. Restaure a dignidade da política, sejam testemunhas de que política é uma arte nobre, não politicagem, não politicazinha de cargo, de interesses, mas a política como bem do povo, como bem público. E tem muita gente neste país que é político bom, que é político servidor da vida e do povo. Então, ajudem a gente, o povo, o povão, as pessoas do mercado, as pessoas dos táxis, todo mundo a redescobrir que nós somos responsáveis, todos somos responsáveis pelo que está acontecendo. Eu gostaria muito de dizer que o culpado disso tudo é fulano. E é. As culpas não são iguais, eu não estou dizendo isso. Mas temos uma parcela de culpa, sim. Então, vamos nos retomar, nos converter, e a conversão política. Política, tá certo? Obrigado, Ildete. E nós vamos, nesse momento aqui de intervalo cultural entre a primeira e a segunda pergunta da nossa roda, escutar música. Música que fala de ressurreição, música que fala de Páscoa. Música é sempre muito bom. Então vamos convidar a nossa irmã da comunidade Bremen, Amanda, para cantar um pouco para a gente. Jamais
Então vamos agradecer a Amanda, né, por ter apresentado esse clássico e essa voz belíssima, né, cantando para todos nós. E vamos continuar esse bate-papo com a segunda pergunta, né? A pergunta é a seguinte: como você lida com as instituições eclesiásticas? É um pouco tensa, importante, profunda, né? Vamos ouvir o que, é que cada um tem a nos dizer sobre isso. O Anderson, eu queria, nessa roda de conversa, que a gente está assim, bem informal, né? Talvez alguém pergunte o que é que tem isso a ver com a aula de hoje, com a ressurreição, com o Evangelho de Marcos, né? E acho que tem no sentido do que eu acabei de dizer. Tem um teólogo que diz que Cristo ressuscitado é o Cristo em forma de comunidade. A comunidade que hoje as igrejas apresentam é a instituição da igreja. Assim, aquela que é apresentada, né, como comunidade eclesial, como comunidade de fé. Então, é claro que vale a pena perguntar como é que a gente lida com isso. É por causa disso. Né? Não é para simplesmente agora para abrir uma conversa aqui qualquer. Está ligada. Como é que a gente, se Jesus tem um rosto comunitário, esse rosto comunitário aparece na igreja atual. Eu, por exemplo, leio aqui no documento de Medellín, que há mais de 50 anos, diz assim, que a nossa igreja tem um rosto pascal. Aí eu pergunto, será que a minha igreja católico-romana, e a minha igreja concreta, esta diocese, aquela outra, tem um rosto pascal? Como? Qual? Como é que ela tem esse rosto pascal? Eu nem quero dizer que não tem, eu só estou perguntando em que consiste ter o rosto pascal. Mas aí eu provoquei, agora eu deixo com você. Eu acho que o Júnior está com a cara de quem está doido para responder essa pergunta. Eu vou começar. Ele tem uma boa experiência de igreja institucional, viu? Vocês sabem que o Júnior já foi, assim, coordenador de pastoral de uma arquidiocese. Importante. Então, portanto, experiência pastoral e de igreja institucional ele tem mais do que eu. Já pensou? Júnior, você. Agradeço aí. Mas o Jonathan está inscrito antes. Se você quiser seguir, depois eu comento e respondo a provocação do Marcelo. A palavra toda sua, Júnior. Também. Pois é, Marcelo. Eu sempre tive uma relação muito intrínseca com a instituição, né? Com a comunidade, com as relações assim horizontais do cotidiano, que elas transcendem as instituições, né? Sempre muito profundas. Mas eu também acompanhei de perto assim muitos processos, né, dessa igreja institucional, digamos assim, né, de uma arquidiocese, de uma coordenação de pastoral social. E foi um percurso formativo muito importante na minha trajetória. Eu acho que, e isso eu devo destacar, né, eu acho que a formação que a instituição me proporcionou foi uma formação muito interessante no sentido humano, no sentido político, social, de visão de mundo. Eu vejo assim que ela me ajudou a universalizar algumas compreensões que eu as tinha muito reduzidas, assim, muito locais, muito provincianas, né? Mas é uma instituição também que preserva muitas contradições, como qualquer outra instituição, né? E quando eu falo aqui em instituição eclesiástica, em igreja, agora é no sentido assim em geral de uma leitura que eu faço, né? No sentido assim de que, olhando de modo geral para o comportamento de muitas instituições eclesiásticas no Brasil, seja católica, seja evangélica tradicional, neopentecostal, ou até mesmo de outras, né, de outras religiões, né, não pensando só no cristianismo, eu vejo que talvez as igrejas precisem voltar a ser igreja, né, no sentido mais profundo do que significa ser igreja. Talvez depois o Marcelo possa até falar um pouco mais sobre isso. Eu penso que as igrejas talvez precisem ressuscitar em muitos aspectos e remover a pedra do túmulo. Essa é a leitura que eu faço. Não é possível
uma tradição, por exemplo, como a nossa igreja, e eu falo como católico, né? Eu falo como católico, não é possível que uma igreja como a nossa, com uma tradição tão linda em termos culturais, de espiritualidade, com uma riqueza como é o Evangelho, ela se tornar uma instituição sempre mais atrofiada, fechada, e nesse sentido eu tenho uma certa relação de decepção com muitos aspectos dessa instituição chamada igreja, naquilo que diz respeito, assim, aos seus líderes religiosos, aquelas instâncias de poder, nas hierarquias. Eu sinto um certo sentimento de decepção, porque eu vejo uma igreja muito tímida, e às vezes até omissa diante de tudo aquilo que acontece na nossa realidade. São tímidas as reações de uma igreja que tem uma riqueza como o Evangelho, as Sagradas Escrituras, que tem uma riqueza como o Concílio Vaticano II, tantos documentos, uma doutrina social muito respeitável em termos humanistas, que tem uma riqueza profunda de uma teologia da libertação, e que ela tenha medo de enfrentar, por exemplo, essa necropolítica que nós estamos vivenciando hoje no nosso país. Né? Até tem no Congresso Nacional a chamada Bancada Pró-Vida, que diz representar os cristãos do Brasil. Só que é uma bancada pró-vida que defende só um aspecto, né, da vida, que é quando se discute aborto. Né? Eu fico pensando se toda aquela energia, a histeria e a gritaria que fazem quando se pauta a questão do aborto, se essa mesma energia que eles se pronunciam, que eles gritam, fosse investida também contra outros sinais que são sinais de morte também. Então, essa mesma bancada, né, formada por pastores, por setores conservadores da Igreja Católica, quando se trata, por exemplo, de armamento, eles defendem o armamento da população. Quando se trata de reconhecer a pluralidade, reconhecer os direitos das relações, por exemplo, das pessoas homoafetivas, eles são contrários, né? Eles fazem campanha contrária. E tantos outros exemplos, eles defendem desmatamento, são contra políticas ambientais de preservação, né, de sustentabilidade, meio ambiente. Então, assim, são pró-vida naquilo que lhe interessa, mas em outras questões são pró-morte. Então, eu vejo com uma certa decepção instituições eclesiásticas tímidas e omissas diante do trabalho que o governo faz na pandemia, que é um governo que incita a morte das pessoas. E sim, o governo é responsável por muitas dessas mortes. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo não fizesse campanha para as pessoas... o governo faz campanha para as pessoas não usarem máscara. O governo espalha fake news sobre vacina. O governo estimula o uso de remédios que não têm eficácia comprovada. O governo vem negando o caos gerado pela pandemia e incentiva as pessoas a seguirem com as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Então é isso, é uma necropolítica. Então é inadmissível que as reações sejam tão tímidas, né? Diante de todos esses sinais de morte, são sinais de destruição. Então é isso, né? Acho que toda aquela energia que se emprega, por exemplo, quando se discute aborto, e aí as instituições gritam para cima do Supremo, para cima dos políticos, se essa mesma energia fosse empregada no combate a tantos outros sinais de morte que a gente enxerga no nosso país e no mundo todo. Continuando então um pouquinho aí com essa discussão, né, da relação, essa pergunta mexeu muito comigo, assim, né, qual que é a minha relação institucional com a instituição eclesiástica, assim. E eu vi o Júnior, assim, também eu sou muito grato pela instituição, pelas instituições eclesiásticas que eu já passei, que são várias, não são uma, né? Cada região vai fazendo de uma forma, mas existe também um padrão comum entre essas instituições. Eu aprendi muito, são aprendizados de valores, eu aprendi tanto o que eu posso fazer, o que eu não deveria fazer. E sempre pensando na instituição também como esse lugar de ambiguidades, e de muitas ambiguidades, né? Mas aí depois que eu comecei a ouvir algumas coisas do Papa Francisco, eu acho que fica mais fácil responder essa questão, quando pergunta assim, qual que é a sua relação com a instituição eclesiástica? Em saída, cada vez no mundo, cada vez com as pessoas,
porque pensando a eclesia, né, o Júnior estava falando ali, acho que as instituições acabaram, como um todo, querendo ser um fim em si mesma, e aí a gente perde a função que é uma instituição como um ponto de encontro, como um lugar para celebrar, como um lugar para a gente fazer profundamente nosso ágape, para a gente cultivar o cuidado, e muitas vezes a gente perde isso, né? E a gente vê, às vezes, com posicionamentos que são oficiais, que são fortes, né? O que é tudo isso que aconteceu aí quando, algumas semanas atrás, não poder dar bênção para casais homoafetivos, para dar bênção, né? Mas aí, sim, em contrapartida, você vê em um tanto de lugar dando bênção para a chave, dando bênção para cachorro, dando bênção para armas, dando bênção para um tanto de coisas. E aí, o que é dar bênção, né? O que é abençoar as pessoas? E aí, cada vez mais eu tenho me tornado uma pessoa crítica, assim, e não uma pessoa crítica sozinho. E tem algo que chama muito a minha atenção, assim. Hoje, o que me desperta atenção e curiosidade são as pessoas que deixam a instituição. Vocês aqui me conhecem bem, sabem que eu tenho estudado as pessoas sem religião, né? O que tem levado as pessoas a deixarem a instituição. E às vezes a gente acha que deixar uma pessoa sem religião é uma pessoa sem fé, ou uma pessoa que não tem uma relação com alguma divindade. Pelo contrário, não é. O que essas pessoas estão dizendo, na prática, quando você pergunta por que você deixou, ela deixou a instituição. Essa instituição normativa, que quer falar assim, olha, sua vida tem que ser desse jeito, todo mundo tem que comportar dessa forma, olha, Deus é assim, Deus só te aceita dessa forma, Deus só vai fazer para você disso dessa forma. E essas pessoas já entenderam que não é assim. E aí eu vejo e olho para o mundo, quando o Papa Francisco fala para a gente essa igreja em saída, a gente pode perceber que a gente está numa grande feira, gente. E a igreja, a instituição que a gente participa, é uma das barracas desse grande lugar de experiência que a gente pode participar. E aqui eu estou falando da feira como um lugar muito gostoso. Quem aqui, por exemplo, está em BH e vem para a feira hippie, que experiência gostosa que a gente tem de passar por muitos lugares. Então, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, recuperar essa vivência comunitária, e eu tenho encontrado isso em muitos lugares, e aí por isso que eu falo em saída, porque a opção, cada vez mais, é de estar com pessoas que não estariam dentro, que não podem estar dentro. São pessoas que a instituição fala assim, olha, aqui não te cabe, aqui não tem bênção para você, aqui não pode ter mulheres dessa forma, aqui não pode ter isso, e aí eu vou tendo experiência. Aí a gente lembra um tanto de gente, porque às vezes essa única voz institucional que aparece aí na mídia para a gente sabe que ela não é única. Quantos grupos que nós temos nas dioceses, mundo afora, que fazem experiências profundas de acolhida, né? Profundas de acolhida com pessoas LGBTIs, com mulheres em situação de violência, com pessoas imigrantes, com tudo, e fazem isso de maneira linda e vivendo isso que é, de fato, a comunidade, a eclesia, essa ressurreição que a gente estava falando aqui. Então, é um pouquinho disso aí a minha relação com a instituição eclesiástica hoje. Vou eu lá complementar um pouco isso também, né, para apresentar um pouquinho do que eu penso. E eu acho que não é coincidência a gente ter escrito o livro junto, né, porque a gente tem uma sintonia de pensamento e uma forma de pensar muito similar. Então, eu concordo com as falas do Júnior, concordo com as falas do Jonathan, e assim como eles, eu também já estive dentro do espaço eclesial, né, na coordenação da Pastoral da Juventude aqui na Arquidiocese de Curitiba, e a estrutura eclesial ela é sensacional, né, ela é sensacional no sentido de formação, no sentido de potencialidade, no sentido de abrangência, de influência. E se a gente pensa na instituição eclesial enquanto potencialidade de transformação e de refletir um Cristo ressuscitado, a estrutura da igreja, seja qualquer uma que for, ela é incrível, né? Porque a gente consegue potencializar esse alcance, enquanto que a gente, fora da instituição, a gente não conseguiria, né? Então, tem esse lado positivo. Mas quanto mais você entra, mais você está dentro da instituição e conhece a estrutura dela, maior é a chance de você estar em saída, né? Como o Jonathan falou,
Porque ao mesmo tempo que você entende da potencialidade, você entende de algumas barreiras, você entende do afastamento do próprio evangelho, né, do afastamento das bases da igreja, de tudo que o próprio Júnior comentou. E o principal exemplo de uma igreja institucional que é uma inspiração para a gente é o próprio Papa Francisco, que o Jonathan comentou, e que o Papa Francisco é uma imagem de Cristo ressuscitado muito presente, né, muito forte nos nossos dias, mas que isso muitas vezes não reflete nas bases eclesiais, isso falando da Igreja Católica, né? Então, o Papa Francisco fala uma coisa, age de uma certa forma, mas isso não necessariamente vai se refletir na estrutura eclesial aqui na base, na minha comunidade, na minha arquidiocese, porque depende de quem está à frente dos processos, da frente da instituição, né? E aí, quando a gente pensa na própria espiritualidade, a gente também entende que podemos viver uma igreja em saída sem depender da instituição enquanto espaço físico, né? E é esse caminho também que eu estou seguindo nos últimos tempos. Entendo a importância, compactualizo com muita coisa institucional, que eu acho que é fundamental para que, né, a fé se propague, que muitas coisas aconteçam, sem pensar também nos projetos sociais, nas pessoas, né, nessa potencialidade que eu comentei. Mas se a gente pensa no reflexo de Cristo ressuscitado, né, não necessariamente a gente precisa estar dentro de uma instituição, até porque Cristo empurrou a pedra ali e saiu, né, do túmulo, não ficou lá dentro do túmulo para fazer as suas ações, né, ou para refletir isso para o mundo. Então ele saiu, foi para o mundo e a gente nem sabe se ele continua caminhando aí, em qual espaço está depois da sua ressurreição, né? Então ele pode estar fora da igreja e conversando com a gente, participando de outros espaços, sem necessariamente depender da estrutura eclesial. E outra coisa que acontece é que quanto mais dentro você está, né, eu acho que essa percepção ela fica ainda mais forte, né? Acredito que é um pouquinho disso, assim, eu penso que a instituição ela é importante, ela tem um papel fundamental, né, em refletir essas posturas de Cristo ressuscitado, mas como o próprio Jonathan falou, a igreja em saída está muito além da estrutura física, né? Infelizmente, há muitas contradições, há muitas questões aí que precisam ser resolvidas e o Júnior estava muito certo em falar que a própria igreja precisa ressuscitar, né? Então eu concordo, achei muito pertinente a sua fala, Júnior, e isso me chamou muito a atenção. Enquanto instituição, a gente também precisa ressuscitar, né, para trazer uma esperança novamente, para trazer uma visão, para pensar na comunidade e não sermos apenas um jovem envolto no lençol para a instituição, né, que depois que não é mais útil, né, depois que passou esse momento de que o jovem tinha sua utilidade, ele é esquecido, ele é descartado, e é o que faz com que muitas pessoas se afastem, né, do espaço institucional, do espaço eclesial, porque a gente sabe que acontece muito disso, né? Quem já participou dos espaços sabe que a gente é útil até o momento em que estamos servindo, e depois que acaba a nossa função, acaba o nosso cargo, acaba a nossa disposição, ou até mesmo o tempo disponível, a instituição simplesmente esquece da gente, e a gente é o jovem ali envolto no lençol, né, à mercê da sociedade. Então, eu acredito que é isso. Passo a palavra para vocês novamente. Gratidão, quanta partilha, quanto testemunho. Isso é muito bom. E a gente percebe que mesmo em meio a tantas contradições, né, a gente vem insistindo em ajudar essas instituições a ressuscitarem, a tirar essa pedra, né, do sepulcro, como o Júnior bem disse. Gente, eu vou pedir a vocês para cada um deixar uma mensagem, né? Estamos aqui concluindo, fazendo a nossa roda celebrativa. Então, eu gostaria que cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem para todos que nos acompanham. Então, quero agradecer por esse espaço assim, muito bom para a gente poder dialogar. Foi uma alegria estar aqui com vocês mesmo, e com o coração aqui ardendo. Lembrando de um aluno meu da educação infantil, fiquei com o coração bem quentinho de estar aqui com vocês, e além desse coração quentinho, eu quero falar com aquele irmão que no início deixou uma pergunta para o Marcelo, pedindo referências de teologia queer.
Nós temos pessoas muito legais na Igreja Contemporânea Metropolitana, que é da nossa irmã Anisté, que teve a nossa referenda, que você pode procurar ICM, procura no Facebook, você vai ter muita referência legal, e também com o grupo de católicos LGBTs, que também você vai ter muita coisa lá interessante, vai poder beber também dessa fonte. No mais, gente, fica aqui meu abraço, e que a gente possa cada vez mais deixar o nosso coração quentinho. Eu também vou aproveitar a sequência aí do Jonathan. As minhas últimas palavras aqui desse nosso encontro de hoje, né, são simplesmente agradecer pelo convite, por fazer parte da escrita do livro e também por fazer parte dessas aulas. Eu acho que a própria aula, assim como uma outra que eu participei tempos atrás, eu comentei que essa aula, né, essa proposta do diálogo do Evangelho, é um exemplo de Cristo ressuscitado inspirador para muitos, né, para muitos grupos, para muitas pessoas, até para a própria igreja. Então, participar desse momento de partilha é fantástico. Então, eu fico muito feliz. Ao mesmo tempo que fico muito feliz, fico muito incomodado, né? Porque todas essas palavras, tudo isso que vai sendo colocado me deixa inquieto, né? Faz a gente pensar, refletir sobre tudo isso para também trazer para os nossos dias. Então, se ficar só feliz sem ficar um pouquinho inquieto, também eu acho que tem alguma coisa errada aí no processo, né? Tá ouvindo da forma errada, né? Tem que ter uma inquietude para levar isso para os nossos dias, nos nossos dias, né? E partilhar também com os outros irmãos e irmãs que estão acompanhando. Então, as minhas sugestões é que aproveitem muito o curso e levem isso, né, para suas comunidades, para suas bases, para que a gente possa ressuscitar também os irmãos e irmãs que estão próximos da gente. Também, então, agradeço muito, muita gratidão por essa oportunidade de ter participado desses encontros, dessas aulas, né, do Conversa com o Evangelho de Marcos. Parabéns à comunidade de Bremen por terem proporcionado a nós, mas a todos aqueles que estão assistindo, né, desde a primeira aula até hoje. Eu acho que foi uma trilha, um percurso formativo muito profundo, muito bonito, que foi trilhado por muitas pessoas, construído a muitas mãos. E eu sou professor e assim, defendo muito que a prática dialógica, o exercício do diálogo na escola é fundamental para que a gente construa uma consciência reflexiva. E a proposta da leitura popular da Bíblia, de uma conversa com o Evangelho, é, de fato, uma proposta de diálogo. É uma leitura reflexiva feita em comunidade, né? Para superar fundamentalismos. É uma leitura aberta. E eu acho que essa é a provocação que Marcelo nos faz desde sempre, né? É o Evangelho que é uma comunicação aberta, é uma boa notícia para todos. É uma comunicação extremamente aberta. Então, assim, aos que têm o livro, que compraram o livro, os que irão comprá-lo, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. Quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver que é um livro em forma de diálogo. As nossas falas estão aí, do Marcelo, da Amanda, da Ana Cláudia, do Anderson, do Cladilson, do Jonathan, falas minhas, mas que vocês possam, como leitores, que vocês também possam se inserir nesse diálogo. Eu acho que esse é o convite. Sintam-se acolhidos nesse diálogo do livro. E aos que não possuem o livro e vão ficar curiosos, eu desejo que possam continuar firmes e fortes nesse percurso de uma proposta de diálogo com o Evangelho, com os outros evangelhos também. Eu acho que essa prática dialógica, como dizia o Paulo Freire, ela é uma prática libertadora. E nós estamos precisando muito. Práticas libertadoras nos nossos dias. Práticas e consciências libertadoras. Então, muito obrigado. E certamente nosso coração sai bem quentinho dessa nossa experiência. Pegando o ensejo, né, dando continuidade, eu queria agradecer, né, acho que por ter Marcelo ter feito o convite, né, e fico grato a Deus por ter aceitado para hoje estar aqui hoje com vocês e com todo mundo que está participando desse momento celebrativo. Então, muita gratidão, e melhor ainda, porque estamos, né, partilhando esse momento com Ildete, né, a grande apresentadora da comunidade. Então, eu tenho apenas a desejar a cada um de vocês que possam adquirir o livro, que possam se aprofundar mais a leitura do Evangelho de Marcos. Como o Marcelo falou no início, ela é muito livre, muito ampla, muito libertadora. Então, fica aí o convite para cada um de vocês, que vocês possam se enturmar, se aproveitar. E qualquer dúvida, a gente está nas mídias, né? A gente pode dizer assim, estamos nas mídias para atender a cada um de vocês.
Então, a mensagem que eu deixo para todos vocês, para todas as pessoas que fizerem esse itinerário, esse caminho formativo, é uma mensagem de resistência, que a gente possa seguir resistindo a toda essa política, a essa necropolítica, né? Então, que a gente possa ter essa mensagem de resistência. E lembrando Pedro Casaldalga, nós somos o povo da Páscoa, nós somos o povo da esperança. Então, hoje, resistir e ter essa esperança teimosa é um sinal profético. Então, é essa mensagem que eu deixo para cada um de vocês. No final de cada aula desse curso, eu sempre tive a função de propor uma tarefa. E agora, no final geral do curso, eu tenho também uma tarefa para vocês. E a tarefa é, do mesmo jeito que uma geração bem depois do Evangelho criou um final, uma espécie de resposta ao Evangelho de Marcos para aquela época, hoje é tarefa da gente escrever um novo Evangelho, ou um novo final do Evangelho para agora, para hoje. Eu tenho a impressão que essa conversa, que essa celebração, como disse no começo o Idete, que não foi uma aula, foi uma celebração, vocês já tiveram muito material para esse evangelho. Vocês já escutaram desses evangelistas aqui muita coisa boa. Mas vocês também são evangelistas. Irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa roda de conversa. Então, mãos à obra, escrevam o final do Evangelho de Marcos para hoje. Obrigado, Deus abençoe, fortaleça e a gente possa continuar juntos. Ildete e Anderson. Gratidão a todos vocês, realmente foi de esquentar o coração. Grande beijo. E a gente quer deixar 2 recados, Anderson vai provocar o segundo. O primeiro é que nós teremos programas independentes sobre assuntos muito importantes nas próximas quarta-feiras. E no mês de maio, nós teremos um novo curso. O nome desse novo curso é Ensaios para a Profecia Hoje. Preparem, vem coisa boa por aí. E você, Anderson, tem mais algum recadinho? Na verdade, é mais para fazer aquela pergunta, né, do telespectador que não tem um livro, né? Então, o John pode dizer, já que o John é a ponte em relação com o pessoal da editora Senso, o livro, tudinho, ele pode dizer como adquirir. É só entrar lá no nosso site, editorasenso.com, e lá você pode adquirir o livro. Rapidamente a gente já faz lá o processo e cheguei na sua casa. Então é isso, gente. Por aqui, ficamos por aqui. Um grande beijo, abraço. Tchau, tchau. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Jesus está vivo, feliz vencedor. O céu e a terra lhe cantam louvor. Aleluia, aleluia. A tua vitória, ó morte, onde está? A sorte dos pobres Jesus quis mudar. Aleluia, aleluia. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Na terra do pranto, do mal e da dor, Jesus abre as portas pro reino do amor. Aleluia, aleluia. É o dia da graça, a Páscoa
prova da vida, venceu a aliança por Deus garantida. Aleluia, aleluia. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Bendito pra sempre o Pai Criador, que mata a morte, é libertador. Aleluia, aleluia. Feliz é o povo que Deus é o Senhor. Quem luta unido será vencedor. Aleluia, aleluia. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Oh, vem cantar, irmã, nesta festa da ressurreição. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição.